E para entender mais sobre esses riscos da maior usina da Europa, a gente conversa agora com Gerardo Portela. Ele é operador nuclear pelo IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares de São Paulo, e especialista em gestão de risco. Gerardo, boa noite. Muito obrigada por conversar com a gente. Bom, vamos voltar lá no início da guerra, que logo nos primeiros dias as tropas russas tomaram essa usina. Logo em seguida teve aquele incêndio lá que não chegou a atingir o complexo de reatores, mas ela segue sob o domínio das tropas russas desde então. Quais riscos existem diante dessa situação? Boa noite, Renata, Gustavo, todos que nos acompanham. Essa é a maior central nuclear da Europa. 6 reatores, então toda a ação militar em torno dela é muito arriscada, põe em risco a segurança do desligamento seguro da usina. Então, uma coisa que a gente já tem observado é que os próprios russos não querem operar a usina diretamente, mas usam os operadores ucranianos, porque eles são treinados especificamente para essa central, e os operadores nucleares são treinados sempre para uma central. Então, esse é um assunto que tem sempre sido levantado. Os russos estão no controle, mas eles mantêm os operadores nucleares, o que torna ainda mais complexa a situação. Mas a gente observa também, apesar das acusações, que sempre eles atacam, mas nunca diretamente os edifícios, os prédios das instalações que podem liberar radioatividade, que seria praticamente um ato insano, de suicídio, porque as consequências seriam ruins para o mundo inteiro. Entretanto, a gente vê hoje um cenário de acusações mútuas relacionadas a ataques na região. Isso é importante para a segurança da usina? Sim, porque toda usina nuclear, mesmo quando desligada, ela continua com energia remanescente, tanto no elemento combustível que está no núcleo, como na piscina de combustível. E para manter esse elemento combustível na temperatura adequada, essa usina precisa de energia. Então, quando os ataques começam a destruir linhas de transmissão ou outras funcionalidades que possam gerar energia, outras usinas que possam gerar usina, para poder manter a usina desligada de uma forma segura, então isso significa que se houver um blackout, se houver um acidente interno, mesmo que não haja um ataque nuclear, há risco sim dessa usina chegar a uma fusão dos elementos combustíveis queimados na piscina, ou mesmo uma fusão do núcleo, se não há energia suficiente para manter o resfriamento dos elementos nucleares, dos produtos de fissão, que vão estar lá dentro da usina, mesmo quando ela está desligada. Então, esse é um cenário complexo, porque mesmo se desligando a usina, até mesmo por um acidente normal de engenharia, você pode não ter energia para mantê-la de uma forma segura. Gerardo, você falou da questão dos operadores que estão lá trabalhando. Eu imagino a situação e o nível de estresse dessas pessoas e por isso que eu pergunto, uma usina, ela pode ser operada, vamos dizer assim, no piloto automático? Ou seja, a ação dessas pessoas não ser tão influente para causar um problema justamente na usina? E o outro ponto qualquer tipo de vazamento que ocorra por um ataque ou falta de energia, o mundo tem noção do que está acontecendo por lá? Porque a pergunta desse aspecto é porque a gente sabe pouco. Afinal, é uma guerra, cada um tem um lado. A gente poderia saber com antecedência, o mundo saberia com antecedência qualquer tipo de vazamento lá dentro? Gustavo, uma usina nuclear é realmente um equipamento muito automatizado. Então, você hoje teria tecnologia, sim, para que uma usina funcionasse praticamente no automático. Há muitas décadas essa tecnologia já existe. Porém, até mesmo em outras áreas da engenharia, é sabido que a decisão final tem que ser de um operador treinado, tecnicamente capacitado. Ele sempre supera a máquina para uma tomada de decisão final. A máquina só supera o homem quando são tarefas muito repetitivas e de muitos cálculos e muito óbvias. Mas para grandes decisões, sempre a máquina, mesmo o computador tendo condição de operar a usina, ele não opera, ele precisa de uma autorização a cada passo, uma confirmação dos operadores nucleares, que são pessoas treinadas para conviver com situações extremas de estresse, são anos de treinamento para poder criticalizar um reator nuclear. Tanto no Brasil quanto em qualquer lugar do mundo,
até mesmo aqueles países que não são do Ocidente. Então, essa questão da automação não é possível deixar uma usina nuclear funcionar só no automático. É preciso ter um operador que vai tomar decisões ou confirmar as decisões da máquina. Com relação à questão do que pode acontecer lá. Primeiro, os reatores de Zaporizhzhia são reatores de água pressurizada. Lá na antiga União Soviética e também na Ucrânia, eles chamam de VVER. No Ocidente é PWR, Pressure Wire Reactor, reator de água pressurizada. São reatores muito mais seguros, por exemplo, do que os de Chernobyl. Mas um acidente lá seria mais ou menos parecido com o que aconteceu com Fukushima, que é um reator PWR, né? Também de água pressurizada, mas que nem por isso deixou de ser uma emergência nuclear. Então, o mundo ele não tem acesso fácil às informações nucleares, até porque é uma área muito complexa, difícil, não é intuitivo, a física nuclear é diferente da física convencional. Então, realmente, o cidadão comum, às vezes, não tem uma noção da magnitude. Você tanto pode ter um acidente menor, e é de proporção que chegue no máximo a Fukushima, mas se houver um ataque deliberado a um reator, né, ao prédio do reator, ao prédio de algum equipamento da piscina de elemento combustível, por exemplo, então aí sim você pode ter uma liberação de grandes proporções, porque ainda não tivemos no mundo um acidente nuclear causado por um ato de guerra. A gente teve acidentes nucleares como Fukushima e como Chernobyl e outros mais, mas não por um ato de guerra. Isso seria uma insanidade, porque as consequências seriam para o mundo inteiro. Agora, a pluma de um acidente normal seria controlada porque a usina possui, sim, apesar de ser uma usina na engenharia da União Soviética e da Ucrânia, mas ela tem alguns equipamentos de segurança muito similares ao que a gente tem nas usinas do Ocidente. É uma grande central, não é uma sucata, então ela tem como se proteger de um acidente convencional. Agora, um ataque militar em um cenário de guerra como nós vemos hoje é sim uma ameaça para a segurança nuclear do planeta. Agora a gente vê esse jogo de empurra, os ucranianos dizendo que os russos querem dominar a usina para conseguir atacar melhor a Ucrânia e servir ali como escudo para eles. Eles dizendo que os ucranianos, eles que estariam atacando ali a usina e a região ali toda em volta. Ou seja, não é de interesse para ninguém realmente chegar ao fato de atacar, como você falou, a usina, porque, na verdade, o que nos parece seria que os russos estariam usando mais esse domínio da usina como uma estratégia ali para a guerra. Você acredita que, de fato, eles vão poder fazer alguma coisa mais a fundo? Com certeza, Renato, eu concordo com você. É um jogo de estratégia e também de causar temor, até terror, né, na população, que já passou pelo acidente de Chernobyl. Então, isso está na cultura local. Então, é um jogo de estratégia. Por quê? Como ambas as partes têm conhecimento da área tecnológica nuclear e sabem que um ataque seria praticamente um suicídio, seria uma insanidade, então, eles se utilizam da usina, a Rússia, por exemplo, para colocar seus armamentos, equipamentos para lançar mísseis nas proximidades da usina, porque a própria Ucrânia teria dificuldade de atacar esses equipamentos nas proximidades da usina, com medo de destruir ou a própria usina, ou, por exemplo, linhas de transmissão que possam levar energia para a usina no momento de blackout, quando a usina deixa de ser geradora para ser uma consumidora de energia para manter a segurança. Então, esse cenário cria muita tensão, é inédito na história do planeta, porque nós nunca tivemos uma usina no centro de um cenário de guerra. Então, é um teatro de operações de guerra, na realidade. Então, essa tensão toda pode levar pessoas a cometerem erros sob estresse e ter, sim, um alvo indevido, atingir, por exemplo, a própria usina, numa instalação que possa liberar radioatividade, efluentes líquidos, gasosos, sólidos, e também pode acontecer um dano a essas linhas de transmissão ou outras usinas, porque numa emergência, até mesmo no Brasil, ou nos Estados Unidos, na Europa, quando uma usina nuclear sai da linha, ela precisa ter uma linha de transmissão dedicada para mandar energia para ela se manter ainda segura. Ela não pode ficar no apagão total. Então, qualquer acidente, e aí a Rússia ataca, diz, né, afirma
que os ucranianos estão destruindo essas linhas de transmissão e outros equipamentos, e há o contra-ataque dizendo que não, que são os russos. E os russos usam, sim, como escudo a própria central para se proteger, porque aí os equipamentos jamais serão atacados, porque pode haver um erro e atingir também a própria usina. Então, é um tabuleiro de xadrez muito complexo e inédito desde que a área nuclear se desenvolveu, tanto na parte militar como também na parte de geração elétrica. Gerardo, um dos apelos da OTAN justamente da OTAN e da União Europeia como um todo, da ONU, é uma inspeção para saber como é que está a situação real da usina. Hoje, o Ocidente, o mundo inteiro, não tem noção exata de como ela está funcionando e se há possíveis gargalos, problemas que possam surgir? Nós temos um problema muito sério que a usina hoje ela está sendo dirigida pelos militares. Então, isso dá uma certa lembrança com o que aconteceu com Chernobyl, que era uma cultura que misturava elementos de militarismo com elementos de engenharia. Então, isso não deu certo, tanto que surgiu o termo cultura de segurança pós-Chernobyl, justamente para que nunca mais a gente praticasse aquela cultura de mistura. E agora a gente tem isso, porque a liderança da usina é militar e os operadores são engenheiros. Então, isso geralmente não dá certo. É um cenário bastante perigoso, no sentido de poder haver uma falha ou uma ordem indevida e não ser respeitado a parte técnico-científica. Isso, sim, é uma ameaça para a central, né? Então, eu não sei se eu deixei de te responder em alguma coisa, Gustavo, porque o assunto é complexo, mas hoje esse é um pormenor, né? Não é nem um pormenor, é um ponto importante. Como está o estresse desses operadores? Eles estão tendo liberdade para fazer as operações? A visita, agora sim, eu me recordei, a visita da agência internacional, ela é muito importante, porque ela poderá verificar se a contenção está íntegra, se os sistemas de refrigeração do reator estão íntegros, performando, se não há nenhuma deficiência de instrumentação, se não há nenhuma deficiência de sistema de proteção. Então, se eles checarem esses equipamentos, eles podem também verificar se há alimentação elétrica de emergência. As centrais têm geradores de emergência. Será que eles foram destruídos durante a guerra? Será que eles estão funcionando? Então, a agência e seus representantes vão checar esses itens. E se esses itens estiverem, sim, íntegros, então eles passarão para o mundo ocidental uma tranquilidade maior. Mas enquanto essa visita não for feita, e é difícil num cenário controlado por militares ela acontecer, nós estaremos, sim, na dúvida sempre se houver um apagão, se houver um problema técnico ou se houver um ataque, se vai faltar energia para manter essa usina resfriada. Se não houver energia, acontecerá aquilo que aconteceu em Fukushima, que é a fusão do núcleo. Nós acabamos de ouvir Gerardo Portela, ele é especialista em gestão de risco. Agradeço demais a sua participação. Uma ótima noite e até mais. Ótima noite a todos. Obrigado, Gerardo. Um forte abraço.